Amém, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Eu fiz uma leitura sobre o texto, né? No texto de 1 Coríntios, capítulo 14, e eu li do versículo 1 ao versículo 25, pegando o trecho ali final do capítulo 13. O capítulo 14 de 1 Coríntios, ele tem 40 versículos. Então, faltou do 26 ao 40, mas hoje eu não vou fazer essa leitura, continuando esse texto e fazendo algumas observações, que é o que eu tenho feito, mas eu quero trazer para vocês, né, para nós aqui, alguns pontos importantes do capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu estava lendo assim, né, estudando, buscando, tentando compreender. E assim, eu não quero criar uma posição definida, até porque não tenho essa competência. E também não quero criar um caso assim em relação a o que Paulo queria dizer ou não queria dizer, o que ele achava ou deixava de achar. Mas com base, né, no capítulo 14, e quando a gente lê, a gente vai percebendo as coisas, o que estava acontecendo. Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja abundante em relação a dons, mas era uma igreja também que tinha muitos problemas. E Paulo, né, ele buscou, né, com esta carta, com o seu aconselhamento, com a sua vida, com a sua entrega, né, ordenar, colocar na ordem os problemas, né, eliminar os problemas que havia dentro da igreja. Mas lendo o capítulo 14, eu tenho a seguinte impressão. Paulo ele vai falar muito sobre um dom, um desses dons. Como eu falei para vocês, Paulo coloca o amor como sendo o pilar de tudo. É isso que você precisa entender. Aqui no capítulo 13, capítulo 14, ele já inicia também colocando o amor como o pilar de tudo. E o que acontece é que Paulo vai bater em uma tecla que a gente percebe claramente quando a gente vai lendo o texto, que é o dom de línguas, né? Paulo vai bater nessa tecla. E eu fiz aqui algumas observações importantes. Primeiro, né? Paulo, ele nivela, ele faz tipo uma... Como é que eu posso dizer? Ele faz tipo um degrau, né? Posições. Ele coloca posições. O maior, o menor, né? E o que acontece? Ele diz assim, ó, no verso 1, ele fala em relação a o que é principal. O principal dom é o de profetizar. Ele já deixa claro, né? Ó, porque ele diz assim, ó, procurar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. E a gente precisa entender que quando ele fala nesse dom de profetizar, não é sair por aí, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, né? E a profecia é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus, é as escrituras sagradas, né? Tanto é que ele traz o significado, né, da profecia. Quais são os objetivos da profecia?
não é isso? Ele traz o significado dessa profecia, da profecia, desse dom que está no verso 3, que é edificação, exortação e consolação. Então Paulo está falando de quê? Que o dom principal, principalmente procurar, qual era o dom que ele indicou os irmãos procurar? O de profetizar. O objetivo desse dom? Edificar, exortar e consolar. Primeira observação. A segunda observação, vou anotando aqui, né? Vamos para a segunda observação. A segunda observação é que Paulo instrui os irmãos a procurar com zelo. Veja bem essa palavrinha, zelo. Eu não vou usar termos aqui grego, hebraico, não vou usar nada disso aqui, tá? E esse mesmo termo, zelo, ele também fala no versículo 39. Se eu não tiver falhado aqui na minha leitura, tá? Mas no versículo 39 do capítulo 14, ele diz assim, ó: portanto, irmãos, procurai com zelo, ó, a palavrinha zelo, profetizar, né? Ou seja, ele usa esse mesmo termo 2 vezes no capítulo 14. E o que é zelo, né? Quando a gente fala assim, ter zelo por alguma coisa, né? O que vem na nossa mente assim, de forma, uma interpretação até mesmo pessoal, né? Zelo é cuidado, zelo é responsabilidade, né? Zelo é fazer as coisas da forma correta, da forma certa, né? Sem usurpar o entendimento daquilo ali, a característica daquilo ali, não é isso? Ter zelo. E quando se trata aqui dos dons, porque Paulo diz zelo em relação aos dons, é fazer uso dos dons corretos. Coisa que a gente vê hoje, por aí afora, né? Os mais variados grupos, comunidades cristãs, não tendo, né? Que é a questão do zelo pelos dons. A gente vê pregadores aí usando, por exemplo, tem pregador que chega no púlpito hoje e diz assim, olha, se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Se você não der oferta, você não prosperará. Se você não fizer um voto, se você não fizer um voto aqui, não trazer esse valor X, você não vai ser um irmão abençoado de Deus. Deus não vai abrir as janelas do céu. Ou seja, essa e muitas outras coisas, como por exemplo, falsas revelações, né? Ou seja, fazer mau uso, ou seja, não ter zelo pelo dom. É o que a gente pode entender aqui, né? Procurar com zelo, com responsabilidade, e quando achar, agir também com zelo, né? Essa segunda observação. Paulo, ele traz essa orientação para nós também. Acredito eu que isso serve muito para os tempos de hoje, porque, veja, se naquele tempo, com todo aquele clima, com um apóstolo como Paulo, como os outros apóstolos, tinha tantos problemas, imagine hoje, né? Um período de muitas tecnologias, de muitas distrações, de muitos falsos ensinos, né? Do capitalismo, as pessoas, né? Hoje em dia é o que rola muito nas igrejas, é o ter, é a prosperidade, é o conquistar, né? É a teologia do enriquecimento. Então imagina como nos serve para nós hoje essa questão do zelo, como é importante nós termos zelo por tudo aquilo que é referente ao reino, ao evangelho de Cristo, né? Principalmente. Paulo fala dos dons, né? Em relação aos dons, em relação a tudo, né?
que Cristo deixou para nós, né? Sobre a memória, sobre o seu sacrifício, né? Hoje em dia a gente não vê muitas mensagens mais na maioria das igrejas em relação ao sacrifício de Cristo, a morte, a cruz. A gente não vê porque não há zelo mais com relação a isso. As pessoas não querem saber disso. As pessoas não têm mais zelo pelas coisas de Deus, verdadeiramente, pela obra, pelo projeto. As igrejas hoje, muitas, não todas, mas muitas, virou um lugar de entretenimento, né? Mas esse segundo ponto é justamente isso. Paulo, ele tem essa preocupação e pede para os irmãos zelo com os dons. Terceiro ponto é em relação, e eu quero assim trazer, esse é um ponto de vista meu, lendo isso aqui, lendo essa passagem, em relação ao dom de línguas. Veja, Paulo, ele fala aqui algumas vezes, ele entra o capítulo 14, ele vai falar sim, ali, terminando o capítulo 14, de outros dons, mas ele enfatiza muito o dom de línguas. Eu quero pensar que os irmãos também estavam fazendo mau uso. Olha, se hoje existe muito isso, né? As pessoas fazem muito mau uso do dom de línguas. Imagina naquela época, com aquela atmosfera, né? Ainda, vamos dizer que do tempo de Paulo para Jesus, vamos botar aí umas 3 décadas atrás, né? Então as pessoas ainda respiravam aquele ar, aquela coisa, né? É de se entender esses irmãos aqui. Porque se os de hoje é só tocar um teclado na igreja, é só o cara dar 2 gritos lá, o irmão de lá já dá uma cambalhota, já fala em línguas, né? Imagina naquela época. É de se entender, sabe? Mas eu acredito que, mesmo acreditando que esses irmãos estavam fazendo mau uso, não quero dizer que estou afirmando isso, Paulo ele vai trazer uma ênfase muito grande em cima desse dom aqui, dessa ação dos irmãos coríntios em relação ao dom de línguas. Por quê? Porque Paulo, ele vai, no versículo 2, ele diz, olha, porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens. Né? Olha, você vê, ele sai do versículo 1, ele diz, olha, meus irmãos, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí ele já vai para o 2 e diz, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, né? Veja, existia problemas com relação a esse dom. Aí veja, no verso 4 ele vai falar novamente, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Veja, olha a questão. Ele fala no versículo 2, ele fala no versículo 4, né? Fala versículo 2, versículo 4, tá? Aí, vamos seguindo aqui. Ele vai, aí você vê a crítica de Paulo, a orientação de Paulo aqui. Eu não vou dizer que é crítica, mas ele vai bater muito nessa tecla. Olha o que ele diz no verso 6. Não, no verso 5, né? No verso 5, ele diz, olha, aqui, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Então Paulo diz assim, olha, é mais importante que vocês preguem a mensagem,
que vocês tragam o conhecimento das Escrituras, que vocês tragam o aconselhamento da palavra para o irmão, né? Do que falar em línguas. É mais importante a profecia, é mais importante a mensagem. Paulo está dizendo, né? Aí ele diz, ó, a não ser, aí que eu não quero entrar nesse assunto agora. Mas veja, no verso 6, ele também vai falar do dom de línguas. Ele diz, ó, e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando de línguas, que vos aproveitaria? Então, Paulo faz novamente uma crítica a esse dom. Mas veja, quando usado da forma errada, né? Porque que aqui é o terceiro ponto, eu estou fazendo aqui um alencamento dos pontos do capítulo 14, né? O primeiro ponto foi sobre o nível. Foi sobre o nível. Paulo colocou nível. Ele disse, olha, o dom principal é o dom de profecia. Esse é o principal. Lembrando que o amor engloba tudo, né? Segundo ponto que eu estou dizendo aqui é o zelo que Paulo pede. Ele repete 2 vezes a palavra zelo aqui na sua mensagem, no capítulo 14. É no verso 1 e no verso 39. E o terceiro ponto que eu já estou nele agora é em relação ao dom de línguas, que eu falei para vocês que provavelmente Paulo ele estava aqui enfrentando um probleminha com relação a isso, porque ele bate muito nessa tecla. E eu disse a vocês, ó, ele falou no 2, ele já saiu do 1, falou no 2, ele falou no 3, desculpa, ele falou no 2, ele falou no 4, verso 4, ele falou no verso 5, aí ele fala no verso 6, ele mesmo diz, meus irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que aproveitaria, né? Aí, veja, quatro versículos já falei, ele vai fazer essa questão do dom de línguas, ele vai citar diretamente isso aqui. Aí, veja, seguindo mais à frente, nós temos ele falando sobre a questão inteligível. A questão inteligível, ou seja, uma coisa que não se entende. Já expliquei isso muito na minha leitura. Então veja, ó, assim também vós, se com a língua, não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá? E aqui eu quero que você entenda uma coisa. O quarto ponto. Paulo vai trazer a verdade. Ele vai trazer com clareza como utilizar esse dom, né? Coisa que a gente deveria entender, sabe? Paulo deixa bem claro que no verso 18, 19, ele diz, ó, dou graça a meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Desculpa. Paulo deixa bem claro que ele não condena esse dom, tá? Mas eu vou deixar isso por último. Aqui nessa breve explicação. Mas Paulo deixa bem claro que o dom precisa ser usado da forma correta. Ele diz no verso 19. 18 ele diz, ó, dou graça a meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos, né? 19 ele diz, todavia eu antes quero falar à igreja 5 palavras da minha própria inteligência. Verso 19. Para que possa instruir os outros. Então a preocupação de Paulo, e a nossa, e a sua, que tem um hábito, né? De falar em línguas, que fala em línguas. Nunca falei em línguas, mas se você fala em línguas, a preocupação tem que ser a edificação do irmão. E Paulo diz, olha, eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis do que 10.000 de línguas desconhecidas, tá? Então, é outro ponto aqui, ele fala novamente nas línguas, né? Ele vai falar também, nessa questão das línguas,
estranhas. Ele vai falar aqui no versículo 27. Ele vai falar no versículo 26, tá? Mas, trazendo esse terceiro ponto, eu quero trazer o quarto ponto, né? O quarto ponto, Paulo, ele ensina para esses irmãos como deve ser utilizado o dom de línguas. É muito simples. Às vezes a gente está congregando, às vezes a gente participa de uma igreja, a gente tem uma caminhada na fé e a gente sim pratica os dons de forma errada, muitas das vezes, em diversos setores. Muitas das vezes a gente pratica errado o dom de pregar, o dom da misericórdia. Às vezes falta o dom da misericórdia, a gente não executa o nosso próximo, né? Às vezes a gente pratica errado o dom de servir. Pratica, pode. E o dom de língua, o que mais acontece são pessoas praticando esse dom de forma errada. Mas Paulo, ele ensina para nós aqui. Veja, Paulo primeiro diz a função do dom de línguas. O que fala em língua desconhecida, no verso 4 ele diz, edifica-se a si mesmo. Então, uma das funções do falar em línguas é o edificar a si mesmo, tá? Desculpa, tá, gente? Tô tossindo aqui um pouquinho. Vai melhorar. Uma das funções do edificar do dom de línguas é edificar a si mesmo. Então, a pessoa que fala em línguas, ela edifica a si mesmo, tá? Mas, se esse dom for interpretado, aí ele edifica a igreja. Veja bem, Paulo diz, uma das funções é essa. A função é essa, edificar a si mesmo. Se eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Se a interpretação do que eu falei, e essa interpretação, Paulo está falando aqui de um culto, de um evento, né, com mais pessoas, as outras pessoas vão entender e vão se edificar também. Mas se não houver interpretação, aí Paulo vem aqui, Paulo faz algumas críticas, né? Paulo, no verso 26, ele diz, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O grande objetivo é a edificação do corpo. Então, se o irmão fala em línguas e não há interpretação, aquilo ali não serve. E Paulo, como eu expliquei aqui, ele ensina, precisa ser interpretada. E como é que isso é feito? Aí ele diz no verso 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, ou seja, Paulo fala, veja bem, olha que é uma coisa que não é uma coisa automática. Sabe aquela coisa automática? Não é. Não é uma coisa que eu vi o irmão falando de línguas e eu gostei, eu vou falar igual a ele, vou repetir. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Porque isso é um dom, né? Isso é um mistério, como a gente vê no início do capítulo 14, que fala que o dom de línguas é um mistério com Deus. É um mistério. Então, ele diz, faça-se tudo para edificação. No 27 ele diz, faça-se isso por 2, quando muito 3, e por sua vez haja intérprete.
e haja intérprete. Tem que haver interpretação da coisa, né? Mas se não houver intérprete, aí Paulo deixa bem claro, irmão, você que fala em línguas, eu acho bonito, acho. Tudo é lindo, tudo do reino de Deus é lindo, só que acaba ficando errado quando é feito de forma errada. Acaba ficando desordenado, e Paulo fala muito sobre ordenação, aliás, sobre organização, ordenado, um culto ordenado aqui nesse capítulo, né? Acaba ficando uma coisa fora, desestruturada. Por quê? Você não está fazendo certo, ó. Veja. Ele diz: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por duas pessoas, ou quando muito por três pessoas, né? E por sua vez, cada um na sua vez. Cada um na sua vez. Já pensou? 3, 4 irmãos falando em língua. Já pensou? Né? Isso, e ainda mais, ele diz, e haja intérprete. Mas ele faz uma ressalva aqui interessante para esse dom. E isso não é uma coisa que a gente deveria se ofender, sabe? Tem gente que se ofende com isso. Quando a própria Escritura fala, tem gente que não aceita o que a Escritura fala, mas ela diz assim, olha o que a palavra diz. Ele diz, 2, no máximo 3, né? Vamos dizer assim, no muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete com relação ao dom de língua. Mas no 28 ele diz, se não houver intérprete, o que é que ele diz? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então veja, Paulo diz, se não houver intérprete para interpretar as línguas faladas, por 1, por 2, por muito 3, cada um por sua vez, versículo 27, versículo 28. O que ele diz? Se não houver intérprete, meu irmão, preste atenção numa coisa. Você que me acompanha, você que é meu irmão na fé, você que fala em línguas, tá bom, você fala em línguas, Paulo falava, né? Paulo falava, mas a prioridade dele era o quê? As palavras entendíveis, a profecia. Qual era a função do falar em línguas? A função é edificar a si mesmo. Se houver intérprete, interprete para edificar o próximo. Inclusive, Paulo fala aqui, tem um versículo aqui, que ele diz, e o irmão que fala em línguas, o irmão que fala em línguas, ore a Deus para que interprete. Ele mesmo diz isso, né? Ele mesmo diz isso, o irmão que fala em línguas, ore a Deus para que interprete, tá? Para que haja a interpretação. No 13, verso 13. Por isso o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então, irmão, se não há interpretação, não fale para todos. Porque Paulo diz aqui no 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tá? E fale consigo mesmo e com Deus. É isso que Paulo diz. Tá? Esse é o quarto ponto. Ele ensina como utilizar, como é que se faz com relação ao dom de línguas. E eu acho que Paulo não está sendo aqui um cara radical. Não existe isso.
não, isso não é bom, isso não é legal. Não, ele deixa tudo claro aqui. A importância, o grau, o que é mais importante do que o dom de línguas, né? E para fechar nosso entendimento desses poucos pontos que eu encontrei, porque a gente vai trabalhar esse capítulo 14 e vamos sempre encontrar pontos importantes. Veja, Paulo, ele não condena o dom de línguas. Nunca condenou. Pelo menos olhando para o capítulo 14, ele não condena o dom de línguas, tá? Eu sei que para muitos é complicado isso, né? Principalmente a ala reformada, né? Mas Paulo não condena o dom de línguas. O que ele condena é a falta de zelo, é o mau uso, é a falta de responsabilidade com relação à utilização do dom, né? E eu vou dizer aqui, vou fechar com esse versículo, mostrando que Paulo diz. A preocupação de Paulo, num contexto mais geral, é sobre a ordem, é sobre a decência, né? É sobre o culto organizado, o culto sóbrio, né? Um culto equilibrado, um culto que realmente é um culto para Deus, né? Um culto que não haja escandalização dos dons, da mensagem, da palavra, do Cristo, né? Porque ele diz muito, olha, ele fala sobre os indoutos, ele fala sobre aqueles que são infiéis, o que vai acontecer se eles verem, ele fala aqui, né? Se por exemplo, entrar um frequentante ali, né? Um visitante, o que ele vai pensar? Será que ele não vai chamar, né, todo mundo de louco? Ele fala aqui no capítulo 14. Então a preocupação de Paulo era sobre a decência no culto, mas Paulo não condena. Não. Olha o que ele diz no verso 39, né? Portanto, irmãos, depois de ele falar tudo, né? Verso 39 do capítulo 14, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, sempre enfatizando esse dom, né? E não proibais falar em língua. Então Paulo não proibiu. Paulo não aniquilou. Não. Aí ele diz no final, verso 40: mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? E o decentemente e com ordem tem a ver com o que ele disse aqui no 27. Faça-se, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por dois, ou quando muito 3, e por sua vez, cada um na sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver, fique calado, converse com você mesmo, fale para você mesmo, edifique a você mesmo e converse com Deus. É isso, tá? Então Paulo diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então que essa pequena explanação, né, possa servir para você que é cristão, que frequenta uma igreja, que de repente aí é de uma igreja pentecostal, neopentecostal, e tem a vontade de fazer a coisa certa, tem um discernimento. Será que eu estou fazendo certo? O que é que a palavra diz? O que é que o apóstolo Paulo disse? Né? Se foi importante para você. Mas está aqui a mensagem e é do desejo do meu coração que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu projeto,
né? Que abençoe sua saúde e todos os setores da sua vida. Mas que principalmente o lado espiritual, a sua caminhada na fé, que é o mais importante. Que haja zelo, né? Que haja responsabilidade, não caia em qualquer armadilha que a gente está vendo por aí no meio cristão, não caia, tá? Fique esperto, coloca o Espírito Santo para tomar conta da sua caminhada, que vai dar tudo certo, amém? Deus abençoe.